Estamos de volta com notícia internacional. Após o acordo entre o chefe do grupo Wagner e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda ficam dúvidas sobre as consequências dessa revolta. Vamos falar sobre a situação na Rússia com o professor de Relações Internacionais da ESPM, nosso parceiro Leonardo Trevisan. Professor Trevisan, sempre um prazer. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor Trevisan, aqui na CNN Brasil a gente está em constante conexão com a CNN Internacional. Tanto que eu trago aqui em forma de pergunta a manchete nesse momento do site da CNN, que coloca: as 36 horas caóticas na Rússia parecem o começo do fim de Putin. Lhe faço essa pergunta: é o começo do fim de Putin? A frase é forte, né? Começo do fim de Putin, e de certa forma ela traduz um pouco um fato que é inquestionável, né? As tropas da milícia Wagner, elas chegaram a 100 quilômetros de Moscou, né? Elas não entraram em Moscou, mas chegaram muito perto. Três fatos ficaram muito fortes nesse processo, né? Durante praticamente 20 horas, houve uma inação, um processo quase que sem ação por parte do governo. As tropas avançaram, as tropas do grupo Wagner. Houve uma falta de coordenação visível nesse processo. Terceiro, né? Ficou muito claro que haviam rivalidades internas, políticas, para esse processo. Então, quando olhamos para essa situação, não há dúvida alguma que nós temos aí uma situação bastante de crise. Porém, nós temos que observar também que, ao lado dessa crise, não ocorreu nenhuma fratura militar ostensiva. Nenhum grupo militar ostensivo, de forma clara, aderiu à ação do grupo Wagner. Que é um fato também importante, na manhã de sábado, no auge da ação do grupo Wagner, na mesma cidade de Rostov, no sul da Rússia, leste da Ucrânia, há uma base aérea fundamental para os ataques russos à Ucrânia. Mais de 51 mísseis foram disparados. A operação continuou absolutamente normal. Os dois lados têm que ser ponderados. Nós temos, sim, uma situação em que há uma crise muito forte de ordem política e de inação, de falta de coordenação, porém, não houve uma espécie, entre duas aspas, de contaminação desse desafio a Putin dentro das Forças Armadas russas. Eu vou insistir nessa questão da fragilidade, professor. Há pouco acompanhamos a entrevista de Antony Blinken à CNN, no qual ele coloca que o mundo viu surgirem rachaduras que não existiam antes. Falas de Antony Blinken que acompanhamos agora há pouco. Quais são essas rachaduras e como que o mundo pode se aproveitar desse momento de fragilidade quando a gente fala da guerra na Ucrânia? Olha, essas rachaduras são muito notórias, elas ficaram muito claras porque o grupo Wagner, todos conhecem, um grupo de milicianos com muitos problemas, mas esse grupo ele só capitaneou um descontentamento. O Instituto de Estudos Estratégicos de Londres lista mais de 300 grupos, Carol, semelhantes a esse. Então nós temos uma situação, se há uma sinalização de que você tem uma fragilidade no poder central, outros grupos semelhantes a esses podem sim voltar a agir em outras situações. O grupo Wagner, como o próprio presidente Putin nomeou na manhã de sábado, na manhã de ontem, foi uma punhalada nas costas. A frase é forte, mas ela é significativa, não é? Porque, de fato, Putin protegeu muito esse grupo, mas ele disse também que havia uma situação em que ambições excessivas, não é? E, de certa forma, interesses pessoais estavam contando. Isso tudo é real. Veja a fragilidade nesse processo.
Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos sim que há uma possibilidade de mais desafios. Eles vão acontecer? Observe algo que nós temos que ter muita clareza. Putin percebeu esta situação e, entre duas aspas, terceirizou o processo de negociação. Veja bem, ele mandou primeiro as tropas de Kadyrov, que é da Chechênia, para enfrentar grupos também quase que semelhantes a esse, para enfrentar o grupo Wagner. 2, ele delegou a Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, a tarefa de negociar. A pergunta que não quer calar é simples: por que isso aconteceu? Óbvio que Putin, neste processo, tinha receio de um negociador se transformar em uma sombra direta ao seu poder. Esse sinal é notório. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que ter uma clareza de que essa manobra de Putin de terceirizar a negociação pode ser entendida, sim, por outros grupos como um sinal de fragilidade e que eles venham a se aproveitar desse processo. E aí, vários pontos, professor, a começar, quando a gente fala da mediação desse acordo entre Putin e o líder do grupo Wagner, feito por Lukashenko, aliado de Putin. E quando a gente fala de Belarus, a gente está falando praticamente de uma extensão da Rússia. Ah, sim. Ah, sim. Primeiro de tudo, você lembrou bem, Belarus é uma antiga Belarus, né? Nova Belarus, Bielorrússia, é um país de menos de 10 milhões de habitantes, com uma renda per capita minúscula, né? com uma série de problemas, e que, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Quando nós comparamos com outro país com 10 milhões de habitantes, há pouco tempo atrás eu fiz essa comparação, pegue Portugal, por exemplo, e pega a Bielorrússia. A renda per capita de Portugal, que é um país de renda baixa, média, no contexto europeu, é de 16 mil dólares per capita ano. A renda da Bielorrússia é de 7 mil. Então nós estamos falando de um país absolutamente dependente de todo o apoio russo. Ele delegou a Lukashenko, que há pouco tempo atrás foi salvo por 30 mil soldados russos, lembra disso? Né? Então ele teve uma espécie de contestação aos resultados eleitorais, quase que um golpe. Lukashenko se manteve no poder com um forte apoio das tropas russas. Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos melhor por que Lukashenko foi escolhido para ser o negociador. Ele é alguém que depende diretamente do poder de Putin. Eu repito, Putin não podia permitir que seja quem fosse, com um sobrenome russo, exercesse esse papel de negociação. Este sinal é bastante sensível e bastante problemático para a liderança de Putin. Professor, televisão ainda há muitas perguntas carecendo de respostas. É o que a gente falava muito ontem aqui durante a nossa programação. E muitas dessas respostas só virão nos próximos dias, algumas nas próximas horas. Uma delas que a gente colocou ontem na nossa programação como uma das principais é: qual será o futuro do Grupo Wagner e dessa relação do grupo com a Rússia? Em que medida essa resposta também responde a outros questionamentos, como, por exemplo, o posicionamento da Rússia e o futuro da guerra na Ucrânia? Olha, são duas perguntas fundamentais, Carol. Você tocou no ponto central. Não é só o Grupo Wagner, é um estilo de governo. Nós estamos falando disso. Né? O Grupo Wagner fez uma série de, vamos chamar de uma forma educada, serviços especiais, né? Desde lá atrás, desde 2014. Né? 2014 na própria Ucrânia e depois ele avançou para a Síria, avançou para o Mali, avançou para vários países africanos, República Centro-Africana e até mesmo para Moçambique. O Grupo Wagner construiu uma fortuna nas suas ações na África, principalmente vendendo segurança para ditadores africanos. Olha que situação nós estamos em. Nada disso é novidade. O jornal New York Times fez uma matéria enorme sobre isso. O Washington Post mostrou em detalhes quem é o Grupo Wagner. Quando nós olhamos para esse quadro, nós observamos que esse grupo representa um formato de poder. Esse formato de poder tem futuro no contexto russo? Essa é a pergunta.
Observe que ele foi exilado na Bielorrússia, em Belarus, porque, de alguma